Amigo, amiga, irmãos e irmãs na fé. No ar ao vivo nessa sexta-feira às 6h01 pela Rádio Marte e também através do Castbox, do Spotify e pelas emissoras de rádio que transmitem ao vivo e nas reprises o programa Eterno Despertar. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que nos ouve ao vivo, bom dia. Para você que ouve as reprises, bom dia, boa tarde, boa noite. Iniciamos com o Minuto de Sabedoria, de Carlos Torres Pastorino. Não se esqueça de que somos o reflexo daquilo que pensamos. O pensamento plasma nossa vida de amanhã. Aproveite, portanto, o momento que passa a fim de construir um amanhã risonho. Plante em torno de você as sementes de otimismo e bondade para que possa colher amanhã os frutos do amor e da felicidade. Se somos escravos do ontem, somos donos de nosso amanhã. Minutos de Sabedoria, página 159. Lembrei agora de uma frase do Renato Aragão, num dos filmes dos Trapalhões, agora não lembro qual, mas eu lembro que ele falava assim: imagine o que não é como se fosse, e assim será. No auge do seu humor, ele nos trouxe um ensinamento de vida, que vem de encontro com a página sorteada de hoje, do Minuto de Sabedoria. Não se esqueça que somos reflexo daquilo que pensamos. A maior força que existe no universo é o pensamento. Porque é através do pensamento que fazemos valer a nossa fé. Tudo, se você olhar ao seu redor, tudo que foi construído pela mente e pelas mãos dos seres humanos, tudo ao nosso redor, antes de ser realidade, foi um pensamento. Este celular que você está segurando agora, me ouvindo, antes dele ser uma realidade, ele esteve no pensamento de alguém que projetou e tornou realidade. Tudo, a sua casa, os móveis, tudo, antes de ser realidade, foi primeiro um pensamento. Nós também, antes de sermos este corpo físico, já éramos um espírito. Antes de sermos um espírito, já éramos uma consciência. E antes de sermos uma consciência, já estávamos no pensamento de Deus. Deus nos criou para evoluirmos. Eu estava vendo outro dia um vídeo de um rapaz que tem um canal no Instagram que fala sobre espiritismo, agora não lembro o nome dele. Mas ele recebia uma pergunta de um seguidor, uma seguidora, não sei, que dizia: se eu tenho alguma marca de nascença e essa marca me incomoda, eu devo retirá-la? Se é possível operar e retirar uma marca de nascença? Ou isso é um karma que eu tenho que carregar a vida toda? E ele respondeu sabiamente, de acordo com a doutrina espírita, certo? Se você crê diferente, tudo bem.
Somos livres, temos o livre-arbítrio para escolher a nossa fé. Mas ele respondeu de acordo com a doutrina espírita. E ele dizia que para o espiritismo raiz, aquele decodificado por Allan Kardec, não existe karma. Nós temos sim expiações e provas para passar neste mundo enquanto estamos encarnados. Mas, por exemplo, a pessoa nasceu com uma marca de nascença, uma marca no rosto que prejudica a estética e ela sofre bullying por isso. Se a ciência evoluiu a ponto de poder reparar este, entre aspas, erro, faça. É possível. Se você tiver condições, corrija. Nós não temos que viver no sofrimento a vida toda. Se Deus quisesse que a gente sofresse, Ele não teria mandado para o nosso mundo espíritos inteligentes a ponto de criarem a anestesia, por exemplo. Hoje é possível fazermos cirurgias sem dor, porque existe a anestesia. Se Deus quisesse que nós sofrêssemos a todo custo, Ele não teria permitido a criação do antibiótico. Muitas pessoas iam morrer à míngua sem o antibiótico. E aí, permita-me contrariar algumas pessoas que dizem que antigamente era melhor. Em alguns aspectos até pode ser. Mas hoje nós evoluímos muito. A ciência evolui a cada dia. A medicina evolui a cada dia para nos ajudar. Hoje temos recursos médicos e científicos que não tínhamos há 10, há 20 anos atrás, que não tínhamos o ano passado, por exemplo. Daqui a pouco, logo depois do Manhãs do Sul, aqui, você que está ouvindo ao vivo, vamos ter o Boletim Boas Notícias. E a notícia de hoje fala da primeira vacina contra a dengue em dose única, uma descoberta brasileira. Se Deus quisesse o nosso sofrimento, você acha que Ele permitiria esta descoberta? Essa e tantas outras descobertas da ciência, da tecnologia, da medicina. Teria tanta evolução tecnológica. Você acha que se Deus quisesse o nosso sofrimento, Ele colocaria um celular na tua mão agora para você me ouvir? Tá certo que o celular é uma faca de dois gumes, né? Ele tem tudo, tem o joio e o trigo. Cabe a nós escolhermos se queremos o joio ou o trigo, se queremos o bem ou o mal deste aparelho. Mas enfim, voltando ao nosso foco, que é o pensamento. A partir do momento que tomarmos consciência de que tudo, antes de ser realidade, é um pensamento, cuidaremos muito mais aquilo que pensamos. Se tomarmos consciência que pensar é realizar, vamos cuidar muito mais dos nossos pensamentos e vamos ter muito mais pensamentos positivos, pensamentos do bem, da caridade, da partilha, pensamentos de amor. Se tomarmos consciência que o nosso pensamento é a maior força que existe na nossa vida, pensaremos mais em soluções e menos em problemas. Se tomarmos consciência que o pensamento gera vibração, a vibração gera energia e a energia reflete em nós, jamais enviaremos pensamentos de ódio, de vingança, jamais. Pelo contrário, pensaremos mais amorosamente em tudo. Afinal,
tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. A frase bíblica é o capítulo 8, versículo 28. Agora não lembro qual é o livro. Me deu um branco aqui. Mas tudo coopera para o bem. E tudo é para a nossa evolução. E os nossos pensamentos estão de acordo com o nosso coração? Estão de acordo com aquilo que nós queremos para a nossa evolução? Se eu quero o bem, se eu busco o bem, e se o pensamento tem força, se essa força gera vibração, se a vibração é capaz de mudar a minha realidade, então não faz sentido eu alimentar ódio. Não faz sentido eu querer o prejuízo do outro, eu querer a desgraça, desculpe a palavra, né, do outro. Não faz sentido, porque tudo que vai volta. Todo pensamento que eu jogo no universo, ele me retorna. E retorna com juros. Seja o pensamento bom ou ruim. Aí você pode me dizer, mas eu tenho pensado coisas positivas e não está dando certo. Você tem mesmo pensado com o coração ou só com a mente? Você tem mesmo sentido esse desejo? Ou está jogado e cheio de dúvidas? Eu quero uma casa própria. Você joga esse pensamento. Você mentaliza a sua casa própria, sua casa nova, cada detalhe. Mas de repente você se perde no pensamento do valor da prestação, que vai ser muito alto, que eu vou demorar muito para pagar, que não sei o que. Aí você já quebrou toda a vibração. Não coloque dúvidas naquilo que você quer. E não deseje só o teu conforto. Deseje o bem para os outros. Às vezes aquilo que é um pouco desconfortável para nós, mas não nos mata, não nos prejudica em nada, é só um pequeno desconforto que a gente sente, pode fazer bem para o outro. Vamos fazer. Renunciar a algo pequeno que possa beneficiar o outro não vai nos matar, não vai nos prejudicar e vai ajudar muito a outra pessoa, e ela pode até ser grata a você, e muito grata, e lhe enviar bons pensamentos e boas vibrações. Tem aquela história do casal, né, que sempre tomava café da manhã junto, e o marido sempre tirava o miolo do pão e dava para a esposa, porque ele achava que a melhor parte do pão era o miolo. Então ele dava para sua esposa o miolo do pão e comia a casca. Por anos foi assim. Quando eles estavam comemorando 25 anos de casado, ele pensou: hoje eu vou me dar um presente. Vou comer o miolo do pão e vou dar a casca para minha esposa. E foi o que ele fez. Aí a esposa olhou para ele e disse o seguinte: obrigado, meu amor, pela primeira vez você me deu a melhor parte do pão. Pois é, às vezes a gente quer ajudar o outro pensando nos nossos gostos, nas nossas medidas. A gente mede os outros com a nossa trena. E tudo isso poderia ser resolvido com uma simples conversa, pura e clara, colocando nitidamente o que cada um gosta, o que cada um não gosta. E poderiam viver muito felizes, vivendo um pelo outro e os dois pelo seu amor. É possível viver com amor. Mas o amor também tem seus desafios. E tudo, antes de ser realidade, foi um pensamento, repito, que é o que diz a nossa mensagem de hoje. Então, nesta manhã de sexta-feira, ou nessa tarde, nessa noite do dia que for,
porque nada é por acaso. Se você está ouvindo, seja o momento que for, era o momento que você precisava nos ouvir. Neste dia, neste momento, a partir de agora, vamos agir diferente. Vamos pensar diferente. Nem sempre é possível a gente manter só pensamentos positivos. Sim, é difícil. Às vezes é difícil. Nem sempre é fácil, né? A gente manter só pensamentos positivos às vezes é muito difícil, mas é necessário. É preciso. Assim que a gente estiver caindo num pensamento negativo, vendo o lado negativo das coisas, a partir do momento que se toma consciência, é possível virar o jogo e transmutar esse pensamento, transmutando também a energia minha e do ambiente ao meu redor. Pensamento. Tudo que existe, tudo que vive e respira um dia esteve no pensamento de Deus. Afinal de contas, Deus é a inteligência suprema, o princípio e a causa de tudo e de todos. E Ele é soberanamente justo e bom. Se Ele nos deu capacidade de pensar, de raciocinar, é porque isso pode transformar a nossa vida, desde que a gente haja para o bem, desde que a gente leve a paz. Como diz a oração de São Francisco, onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver erro, que eu leve a verdade, onde houver desespero, que eu leve a esperança, onde houver trevas, que eu leve a luz. Então que eu, você, todos nós que estamos conectados nesse momento de alguma forma, que a gente seja este canal de bondade na Terra. O mundo está perdido, pode até ser, mas que não sejamos nós que estejamos aqui contribuindo para essa perda do mundo. Vamos nos unir com bons pensamentos, independente da sua fé. Ore sempre para o bem. Ore sempre para que o amor prevaleça, que a ternura vença. Uma vez uma pessoa me questionou, me perguntou, quando soube que eu sou um estudioso da doutrina espírita, ela perguntou: você faz amarração amorosa, faz trabalho? Olha, eu respondi: eu respeito quem faz, tem gente que faz, que usa a fé. Quem sou eu para julgar? Não estou dizendo que o que é certo e o que é errado, mas a doutrina espírita em si não prega isso, porque é algo que atinge o livre-arbítrio do outro. E nós não temos esse direito. Não temos esse direito de interferir no livre-arbítrio das pessoas. Se a pessoa te ama de verdade, ela vai chegar até você. Não precisa você fazer amarração nem nada. Ao invés disso, ore. Ore pela pessoa, para você se aproximar de uma pessoa que vai te amar e que você possa amar essa pessoa também, um pelo outro, unidos, e que tenham pensamentos parecidos e positivos para a sua vida. Ore comigo agora. Senhor Deus glorioso e eterno Pai, nós te agradecemos imensamente por essa bênção, esta dádiva, esta maravilha que é
o pensamento. Dá-nos discernimento, Senhor, para que o nosso pensamento seja sempre amoroso, seja sempre um pensamento de bondade, um pensamento de cura, que possamos estar sempre na Tua vibração, em união com todos os bons espíritos que também estão gerando bons pensamentos nesse momento, que possamos formar uma cadeia de pensamentos bons, pensamentos amorosos e pensamentos de cura. E assim nos ajudamos uns aos outros na nossa evolução, na evolução espiritual. Que possamos usar nosso livre-arbítrio para o bem e que as pessoas ao nosso redor compreendam e usem também para o bem, para o perdão, para a partilha, para a caridade. Assim vos pedimos e vos agradecemos. Amém, amém, amém. Gratidão, gratidão, gratidão. Eterno Despertar.